O nosso assunto a partir de agora é a cirurgia bariátrica. O último levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica mostram que foram feitos 68 mil procedimentos no país. A cirurgia é destinada ao tratamento da obesidade mórbida ou obesidade grave e também das doenças relacionadas à gordura, excesso de gordura corporal. E para mais detalhes sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o cirurgião bariátrico, o Leonardo Porto Seba, que já está conosco, e também a Gili Zago. Primeiramente, doutor Leonardo, seja bem-vindo ao Sagres em Tom Maior. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês hoje, conversando, respondendo dúvidas sobre um assunto que, na minha opinião, é de extrema importância. Com certeza, doutor. E também conosco a Gili Zago. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, doutor Leonardo Seba e a todos que nos acompanham. Tá certo. Doutor Leonardo, para a gente começar a esclarecer essa questão que é muito importante, como o senhor mesmo destacou, como que é feita a cirurgia bariátrica? Do que ela se trata? Na verdade, a cirurgia é um tratamento para quem sofre de um problema que não é fácil, de uma doença que não é fácil de tratar, que é a obesidade. A obesidade, ela, de fato, não é simples. Quem é obeso, quem não é obeso, isso a gente tem que avaliar o histórico da pessoa, suas características genéticas, seu ambiente familiar, enfim, uma série de fatores para que nós possamos definir, bom, essa pessoa tem ou não tem indicação da cirurgia, essa pessoa tem ou não tem a doença obesidade. Quando nós falamos em cirurgia bariátrica, ou cirurgia para obesidade, ou cirurgia metabólica, que é um termo mais recente e que está sendo mais usado, na verdade, nós estamos abrindo um caminho para que essa pessoa possa tratar uma doença, que é o excesso de peso, que de fato abre portas para outras doenças, como o diabetes, a hipertensão, a depressão, problemas articulares, que está tudo direto ou indiretamente ligado ao excesso de peso. Então, de fato, a cirurgia é um excelente tratamento que deve sim ser utilizado com todos os aspectos de segurança para trazer uma qualidade de vida melhor e uma saúde melhor para essas pessoas que sofrem, infelizmente, desse mal, que é tido como muitos como um problema somente estético. Gili, seu microfone está desligado, então a gente não está conseguindo acompanhar você. Desculpa, me esqueci. Agora sim. Doutor, a bariátrica é indicada para quem tem a obesidade, certo? Mas algumas pessoas atualmente, elas estão engordando para fazer a bariátrica. Isso não é indicado, né? Não, de forma alguma não é indicado. O maior problema disso é que para nós indicarmos uma cirurgia, nós avaliamos um histórico de obesidade dessa pessoa. O grande problema são os planos de saúde, as regras, porque muitas vezes o paciente tem a indicação da cirurgia, ela tem indicação médica, mas perante as fontes pagadoras, aos planos de saúde, eles não vão autorizar essa cirurgia. Então, mesmo sem a recomendação médica, essas pessoas que não conseguem emagrecer de uma outra forma, pensam que eu vou então ganhar alguns quilos a mais para que a fonte pagadora, o plano de saúde, possa cobrir essa doença, esse tratamento. Então, esse é um grande problema, porque, de fato, nós estamos tratando uma doença séria e as pessoas ficam mais doentes ainda para que possa ser tratado. Quer dizer, é um antagonismo que não faz o menor sentido, mas, infelizmente, isso ocorre no nosso dia a dia, mais ligado a isso, mais ligado às fontes pagadoras. Mas não é indicado de forma alguma. Doutor Leonardo, há mais de um tipo de cirurgia bariátrica ou existe apenas um tipo e ela é feita para todos os casos de obesidade? Não, existem várias técnicas cirúrgicas hoje, várias cirurgias que são aprovadas tanto pelo Conselho Federal de Medicina quanto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Entre definir uma cirurgia, seja cirurgia A, B ou C, isso depende da relação médico-paciente, de uma avaliação
que deve ser feita muito criteriosa, porque existem cirurgias que é bom para uma pessoa e não é tão bom para outra pessoa. Então, cabe ao médico e à equipe multidisciplinar, que na verdade esse paciente passa antes da cirurgia, detectar qual é a melhor opção de cirurgia para essa pessoa. A gente vê muito em rede social, entre os pacientes, realmente uma briga. A cirurgia, o bypass é melhor do que o sleeve, do que é melhor do que a bipartição, do que é melhor... Enfim, na verdade não existe cirurgia boa e cirurgia ruim. Existe a cirurgia mais indicada para cada pessoa. Porque é óbvio, se a cirurgia A fosse melhor do que a cirurgia B, por exemplo, obviamente nenhum médico iria fazer a cirurgia B. Mas não, a gente tem que avaliar a pessoa, que são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, nos cabe o quê? Enquadrar qual é a cirurgia mais indicada para cada perfil. Doutor, e também junto com a cirurgia bariátrica, o paciente ele passa por um processo de acompanhamento psicológico, né? Por que a necessidade desse acompanhamento, ou acompanhamento psicológico não, como psicóloga, né? Qual a necessidade desse acompanhamento? Qual que é a maior dificuldade que o paciente tem para que ele precise desse acompanhamento? Quando nós falamos em obesidade, nós falamos em uma doença multifatorial. Então, existem sim as causas de alimentação, de sedentarismo, mas existem causas emocionais, causas ambientais, culturais, genéticas, enfim, então são várias causas que levam as pessoas a ganhar peso e ter dificuldade na perda de peso. Quando nós falamos em cirurgia, é óbvio que nós não estamos curando essa doença que tem várias causas, nós estamos tratando. Então é necessário que nós tenhamos condições de abordar as mais causas possíveis. E as causas emocionais realmente é um fator muito importante para essa pessoa obesa. E a partir do momento que se faz uma cirurgia, nós propomos uma mudança de vida, uma mudança de hábitos. A cirurgia traz uma ferramenta muito potente para isso, mas a pessoa tem que estar disposta a essa mudança. E muitas vezes o acompanhamento psicológico, juntamente com o acompanhamento nutricional, também o acompanhamento da equipe cirúrgica, isso aí, obviamente, ajuda o paciente a fazer essa caminhada, ou seja, passar da doença obesidade para um peso ideal, que é, obviamente, o nosso objetivo. Então, quando o paciente procura, de fato, um serviço de cirurgia bariátrica, pelo menos eu trato dessa forma, na verdade, nós não estamos lá única e exclusivamente para fazer a cirurgia, o ato cirúrgico. Nós estamos para ajudá-lo nessa caminhada, ou seja, juntamente com a cirurgia, tirá-lo da obesidade e levá-lo ao peso ideal. E, obviamente, após isso, que ele continue com bons hábitos para manter esse peso ideal. Porque a doença, infelizmente, ela é muito grave. E caso haja deslizes, infelizmente, o paciente pode voltar a ganhar peso. Nós estamos conversando com o cirurgião bariátrico Leandro Porto-Seba. Doutor Leandro, a Dili, pegando um gancho já na pergunta da Dili, né, sobre essa questão do acompanhamento com psicólogo, quando a gente fala de um procedimento pré-operatório, né, pelo que o paciente tem que passar, quais os outros profissionais que têm que acompanhar o paciente antes dessa cirurgia? Olha, o pré-operatório deve ser o mais completo possível. Porque, como eu disse, a doença é grave, a doença é complexa, então nós precisamos conhecer esse paciente. Então, além de avaliarmos seu estado físico, com todos os exames laboratoriais, com os exames de imagem, uma endoscopia, nós precisamos também de avaliações. Então, nós precisamos conhecê-lo do ponto de vista cardiológico, para ver se ele suporta bem uma anestesia. Nós precisamos de um acompanhamento fisioterápico, porque geralmente as pessoas obesas, elas têm uma certa restrição respiratória, então nós temos que deixá-lo o paciente em condições adequadas para um risco cirúrgico cada vez mais baixo. Um acompanhamento endocrinológico, que nós aconselhamos até que se mantenha após a cirurgia, porque o endócrino também é o médico que cuida muito da obesidade do ponto de vista clínico. Então, mesmo com a cirurgia, muitas vezes esse paciente precisa de um acompanhamento para que ele se mantenha bem. E além do acompanhamento psicológico, como já foi dito aqui, e o nutricional. Por que uma nutricionista?
porque é onde vai ser passado toda a nova rotina de vida, as fases da dieta com pós-operatório recente, um pós-operatório tardio, como que deve ser acompanhado. Enfim, na verdade, a cirurgia, o tratamento é um casamento que esse paciente deve manter a partir do momento que ele entra no consultório e tem indicação cirúrgica e escolhe aquela equipe. É um casamento que tem que perdurar por muitos anos para que realmente ele tenha o ideal, que é o quê? Perder peso com saúde e manter-se bem. Doutor Leonardo, é uma colega de curso nossa, ela fez essa cirurgia bariátrica e nesse acompanhamento pré-operatório, ela fazia acompanhamento também com o fonoaudiólogo. Qual que é a necessidade e o papel do fonoaudiólogo nesse processo? Algumas equipes, alguns pacientes, eles usam o fonoaudiólogo de rotina e algumas equipes esporadicamente. Tem algumas pessoas que elas têm uma certa dificuldade ou têm que repreender o ato da mastigação. Então, o fonoaudiólogo serviria para isso. Muitas vezes, no pós-operatório, a gente tem a queixa de que os pacientes, tudo que eu como, às vezes eu não me sinto bem, eu quero vomitar. Às vezes acontece isso. E com o acompanhamento de um fonoaudiólogo, isso aí pode ser resolvido muito facilmente. Então, é um profissional também que tem que estar ao redor desse tratamento e muitas vezes ele pode ser utilizado com muito sucesso para que esse paciente tenha uma qualidade de vida boa. Porque, na verdade, o que nós queremos hoje é que ele opere e tenha uma vida absolutamente normal. Mas uma vida normal para quem é magro e, obviamente, quer se manter magro. Doutor, hoje, atualmente, nós temos um grande número de adolescentes obesos, né? Pesquisas mostram isso. Essa cirurgia, ela é indicada para adolescentes também, em casos específicos? De fato, sim. Há um tempo atrás, era uma incógnita essa sua pergunta. Muitos iriam falar assim, não sei, talvez não, porque o adolescente não tem maturidade, o adolescente ainda não teve o crescimento adequado para que se faça uma cirurgia dessa. Há alguns anos atrás, essa seria a resposta. Hoje é exatamente o contrário. Hoje eu tenho plena convicção, e isso é por experiência pessoal e também por, obviamente, trabalhos já publicados em revistas científicas, de que o adolescente se beneficia muito com a cirurgia bariátrica. Ele tem um benefício assim, maior mesmo do que o paciente adulto. Porque o paciente adolescente, ele sofre muito com a obesidade. Além dos problemas próprios desencadeados pelo peso, existe uma questão emocional muito forte. Então, é uma pessoa, um adolescente rejeitado, uma pessoa que sofre bullying, geralmente não quer ir para a escola, ele fica depressivo, ele não tem relacionamento com outras pessoas. Então, é uma fase da vida muito difícil. E nós sabemos que esse paciente, quando faz a cirurgia, ele desabrocha, quer dizer, ele nasce outra vez. Então, existe um estudo muito bem feito pela uma revista britânica, no qual ele mostra uma gama de pacientes que foram operados na adolescência e um outro número de pacientes que não foram operados. E acompanharam esses pacientes até a vida adulta. Então, o que se mostrou? Que os adolescentes que foram operados, na vida adulta, a grande maioria deles são pessoas de sucesso, pessoas desenvoltas, pessoas que têm saúde, que se relacionam bem, que fazem parte da sociedade de uma forma muito natural. Em contrapartida, aqueles que não foram operados é exatamente o contrário. São pessoas doentes, pessoas depressivas, pessoas que, na maioria das vezes, tem um fracasso pessoal. Então, isso foi analisado. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, o adolescente, é claro, a gente precisa ter todo um suporte para isso. Mas o adolescente que chega ao meu consultório hoje, e chega com muita rotina isso, de 16, 17, essa semana nós chegamos até de 14 anos, filha de paciente que foi operada e que deseja que a filha também seja operada. É claro, precisamos de uma avaliação muito ampla, mas eu indico a cirurgia sim e acho que nós estamos levando muitos benefícios para essas pessoas. Doutor, e no caso do adolescente, quando ele decide por fazer, ele também decide fazer todo o acompanhamento, né? Quando ele opta pela bariátrica, eu penso que quando ele chega nos pais para falar, pai, eu quero fazer uma bariátrica, ele está decidido a assumir os riscos e as responsabilidades, né?
Sem sombra de dúvidas, mas tem que ter o apoio familiar. Geralmente, não é o adolescente que chama o pai para ir ao médico. Geralmente, é o pai que tenta convencer o adolescente da necessidade de algum tratamento. Então, os que chegam até mim, realmente já chegam assim, os pais muito conscientes em relação a uma cirurgia. E isso é muito importante, porque precisa do apoio familiar, precisa desse acompanhamento, talvez nessa fase inicial, até mais rigoroso do que se fosse um adulto. Então, o apoio familiar nesse momento é indispensável. Se o pai ou a mãe forem contra, eu aconselho assim, vamos aguardar mais um pouco, não façamos a cirurgia. No encerramento do nosso bate-papo, a cirurgia ela é um processo delicado, né? Então, qual que é o recado que você tem para quem está nos acompanhando e tem interesse em fazer essa cirurgia? O que essa pessoa, antes de fazer essa cirurgia, ela deve saber e também depois da cirurgia, né? O que é importante manter ou mudar na rotina de vida? Essa sua pergunta é muito interessante e muito importante. Porque, assim, algumas pessoas acham assim, eu engordei 10 quilos e agora eu quero operar. Não é bem assim. Primeiro, realmente, a pessoa ela tem que tentar um tratamento prévio, tem que tentar dietas, tem que ver se consegue manter um peso, chegar ao peso ideal, obviamente, sem o tratamento cirúrgico. A partir do momento que tem a indicação de cirurgia, o que eu recomendo, primeiro, escolha uma equipe que realmente trabalhe com cirurgia bariátrica. Felizmente, nós estamos vivendo um momento que as redes sociais têm feito coisas boas e coisas ruins. Então, procure a equipe que realmente tem tratado e tem conhecimento e tem experiência em cirurgia bariátrica. Porque essa equipe, com certeza, vai te dar a condição não somente de fazer a cirurgia, mas sim de te dar todo o acompanhamento que é necessário. Como eu disse, nós estamos tratando uma doença, nós não estamos curando a obesidade. Todo esse acompanhamento, você tem que ter confiança, tem que ter realmente cumplicidade para que abrace a causa, mude os hábitos, vire uma página na vida e recomece. Porque é o que a gente costuma dizer, a cirurgia é o primeiro passo para um recomeço. E nesse momento nós estamos vivendo aí tão difícil, né? Um ano de pandemia, eu acho que até que vocês vão falar posteriormente sobre isso, é um momento muito difícil, onde as pessoas obesas estão sofrendo mais, infelizmente estão sofrendo mais. Essa semana, ontem, eu tive a oportunidade de entrar numa UTI, onde está praticamente repleta de pacientes de Covid, né? E é um ambiente muito triste, né? Eu vi lá pessoas jovens, obesas, entubadas, é um ambiente de guerra, um ambiente muito triste. E o Conselho Federal de Medicina recomendou, desde o início da pandemia, que as cirurgias bariátricas não deveriam parar. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos tratando uma doença que, com a pandemia, pode trazer um quadro muito pior, se essa pessoa ainda estiver obesa. Então, assim, tem obesidade, procure um médico, tem indicação cirúrgica, confie na equipe cirúrgica, vire a página da vida, novos hábitos, é um recomeço, isso que eu recomendo. Tá certo, este é o Dr. Leonardo Porto-Seba, ele que é cirurgião bariátrico. Dr. Leonardo, muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Um grande abraço para o senhor e o espaço segue aberto. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês, falar sobre esse assunto para mim, eu me sinto muito à vontade, né? E eu acho que a informação é a principal fonte para que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas possam tomar suas decisões de uma forma correta. Muito obrigado para vocês, se cuidem, né? Usem máscaras, não aglomerem, não façam reuniões, porque nós estamos passando um momento muito difícil. E se Deus quiser, nós vamos passar por isso e daqui a alguns meses aí a gente vai estar mais tranquilo. Um abraço e boa tarde a todos. Ótima tarde para o senhor, boa tarde também para a Gilizago, grande abraço e até a próxima. Boa tarde, Jordana, boa tarde ao doutor Leonardo. Mais uma vez, muito obrigada pelas suas
pelos seus esclarecimentos e até amanhã, Jordana. Até amanhã, né? Você conferiu aqui em entrevista, nós trouxemos esse alerta, né? Tiramos dúvidas sobre essa questão da cirurgia bariátrica, que a obesidade, ela afeta foram feitos, né, 68 mil procedimentos, este último levantamento, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, né? Essa entrevista na íntegra você confere lá no nosso site, é o sagresonline.com.br, e também logo vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, é o youtube.com/sagrestv.